Bellator 292 prometia ser uma oportunidade de ouro para o brasileiro nascido no Japão, Goiti Yamauchi. Isso porque no corner adversário ele tinha um oponente com um estilo completamente diferente. Uma vitória poderia garantir um title shot no futuro e mudar o patamar do lutador no que diz respeito à popularidade. Isso porque, apesar de nunca ter sido campeão, o Michael Page é um dos caras mais conhecidos do Bellator. Com seu estilo chamativo e até mesmo debochado, o cara se tornou um dos lutadores mais famosos da organização. Dessa forma, inicialmente o combate parecia ser um clássico confronto de estilos, entre o striking do Michael Page e o grappling do Goiti Yamauchi. Como sempre, o inglês trouxe para o cage circular sua vasta experiência na trocação. Para quem não sabe, o cara vem de uma família de kickboxers e treina desde os 3 anos de idade. Antes de entrar de vez no MMA, o MVP conquistou vários títulos no kickboxing. Já na luta agarrada, o brasileiro faixa preta de jiu-jitsu tinha vantagem. Além de ter mais de 20 vitórias por finalização em toda a sua carreira, o cara é também o recordista de vitórias por finalização do Bellator. Antes da luta, um dos principais desafios para o Yamauchi parecia ser a diferença física. Enquanto o brasileiro tem 1,78 m de altura, o inglês tem 1,90 m, e já na envergadura a diferença é de 13 centímetros. Além dessa diferença no tamanho, também é importante destacar que todo o estilo de trocação do Michael Page sempre foi baseado no controle da distância e numa movimentação complexa. Logo na primeira luta de MMA do cara, ele foi comparado ao Anderson Silva, sendo chamado inclusive de o Anderson Silva britânico. Agora, claro que o combate também era muito difícil para o MVP. Isso porque, apesar de toda essa habilidade na luta de chão, o brasileiro passa longe de ser um leigo em pé. O cara treina a trocação desde a adolescência e no seu último combate havia vencido o Neyman Gracie no segundo round com um nocaute brutal, com um uppercut. Tudo apontava para uma luta interessante que provavelmente iria definir o futuro da categoria, mas a real é que nem teve combate. Aos 26 segundos do primeiro round, um inglês lançou um chute baixo na perna da frente do brasileiro, que lesionou o joelho e rapidamente foi ao chão. Dessa forma, vitória por nocaute para o Michael Page. A imagem é bem preocupante, a impressão que fica é que após o impacto a patela ficou solta. Na transmissão, que foi feita pelo canal Combate, tanto o Rhodes Lima quanto o Luciano Andrade especularam que talvez fosse um rompimento no tendão patelar, a mesma lesão que prejudicou e muito a carreira do Ronaldo Fenômeno. De fato, as duas imagens são muito parecidas. Ainda na transmissão, o Luciano disse que recebeu uma mensagem em seu celular do médico ortopedista Rickson Moraes, que teria afirmado que, na opinião dele, seria sim uma lesão no tendão patelar. Se ele de fato rompeu o tendão patelar, provavelmente a recuperação vai ser complicada. Ainda tendo o exemplo do Ronaldo como base, o Fenômeno teve essa lesão nos dois joelhos, uma no ano 2000 e outra em 2007, e nas duas situações ele ficou mais de um ano sem jogar. Claro que a derrota faz parte da vida de qualquer atleta, mas quando ela vem dessa forma é muito triste. O Goit estava numa fase muito boa e se vencesse provavelmente se colocaria como um dos próximos desafiantes ao título do Yaroslav Amosov. Na entrevista pós-luta, o Michael Page disse respeitar muito o brasileiro e torcer por uma recuperação rápida. Ele também aproveitou a oportunidade para tentar cavar uma disputa pelo título. Eu confesso que foi a primeira vez que eu vi uma lesão de joelho dessa forma. Recentemente, no UFC, nós vimos o Alexander Rakic ser derrotado pelo Jan Blachowicz após uma lesão de joelho. E se você voltar mais atrás, você encontra outros exemplos na história do MMA. Mas eu não sei, na minha opinião, nenhum desses exemplos pareceu ter o mesmo impacto e a mesma violência que essa luta teve. Na verdade, quando pensamos em um lutador chutando o joelho do outro, geralmente quem leva a pior é o lutador que deu o chute. Todo mundo lembra daquela fratura do Anderson Silva contra o Chris Weidman em 2013 e também da fratura do próprio Weidman contra o Uriah Hall. Óbvio que uma lesão dessas do Yamauchi costuma ser o resultado desastroso de uma combinação de fatores como força, velocidade e o local que é atingido. Mas não é a primeira vez que o Michael Page se vê em situações assim. Para quem não sabe do que eu estou falando, em 2016 o britânico nocauteou o evangelista Cyborg Santos com uma joelhada voadora no segundo round. O impacto do golpe foi tão forte que o brasileiro teve uma fratura no crânio na região da testa. Será que isso é mera coincidência ou os golpes do MVP são verdadeiras armas? Eu acho que são as duas coisas. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e coloque aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa lesão terrível do brasileiro. Como é que vocês acham que vai ser a recuperação dele? Também não deixem de se inscrever no canal e nos sigam nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo na sequência.